uma reunião mediúnica segundo o Espiritismo. Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde falamos tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E para falar de mediunidade, a gente tem que falar como é feita uma reunião mediúnica. E dentro do Espiritismo, embora a gente não tenha dogmas, regras muito fixas, a gente tem, claro, uma organização básica que foi preconizada por Allan Kardec. A gente tem muitos relatos, muitas descrições de como fazer lá no livro dos médiuns. A gente tem como o Kardec fazia as evocações que aparece no livro Céu e Inferno, e a gente tem um livro muito interessante para quem quer conhecer sobre reunião mediúnica, que é o livro Desobsessão de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que traz várias regrinhas, várias questões sobre a mediunidade e a reunião mediúnica. E a gente vai começar falando sobre quantas pessoas podem estar numa reunião. Ele fala de 10 a 14. Existe um número fixo, gente? Não. A gente pede pelo menos que existam 3, porque assim 2 vão fazer algum trabalho e o terceiro fica na sustentação. Essa não é a formação ideal, mas seria a mínima da mínima. Ele fala esse número aí por volta de 10 a 14 pessoas neste livro Desobsessão. Eu já trabalhei em centros que tinham até 20. Mas qual é a importância de não ter muita gente nem ter pouca? Pouca, é claro, porque você precisa de uma doação energética, você precisa de força para aqueles médiuns trabalharem, mesmo que eles não sejam médiuns diretamente de trabalho. Você precisa de uma assembleia que dê suporte. E por que não deve ter muita gente? Porque vocês já viram que quanto mais gente, mais a chance de dispersar. Um vai pensar uma coisa, outro vai pensar outra coisa, e a gente tira o foco fundamental do trabalho. Então, muita gente pode realmente começar a complicar, surgirem ideias que não concentram exatamente naquele grupo mediúnico. Aquele grupo, ele funciona dentro, claro, de cada um dos seus participantes, trazem a sua energia própria, mas ela se junta num conjunto energético único para que os espíritos possam trabalhar. Então, aquela reunião funciona como um ser vivo e único. É por isso que é importante que as pessoas estejam em uníssono. E aí vai o preparo de cada um, e aí é o preparo físico, o preparo energético, o preparo espiritual, o de estudo. É por isso que a gente pede que não se entre qualquer pessoa que não tenha o mínimo de conhecimento para participar de uma reunião mediúnica. Ela não vai entender o que está acontecendo, ela pode assustar, ela pode não se concentrar corretamente, ela pode divagar o pensamento e aí atrair espíritos, energias que não são ideais para aquela reunião. É preciso um mínimo de estudo e de experiência para estar numa reunião mediúnica. Raramente a gente permite que as coisas sejam feitas de improviso. É claro que num momento especial aconteceu um sufoco, alguém passou mal, de repente está dentro de uma casa, não dá para a gente carregar aquilo para um centro espírita, a gente não vai deixar de acudir a pessoa. Mas a reunião mediúnica assistencial, ela deve ter um dia correto para acontecer, a hora correta, até para que os espíritos possam se organizar para levarem as pessoas que necessitam de socorro ali, para que os próprios médiuns e os trabalhadores da casa saibam o dia e a hora que eles vão trabalhar e também se organizem, se preparem na sua rotina. A pontualidade é fundamental, começar na hora, pois afinal cada espírito vai sendo trazido ali no momento que é necessário o seu socorro. Então, se eu atraso essa sessão, eu atraso todo um trabalho que está sendo feito na espiritualidade. Porque se a gente acaba a nossa reunião lá para as 10 horas, vamos supor, na espiritualidade, eles vão pegar aqueles espíritos que acabaram ali na reunião e ainda vão levar para o pronto de socorro, vão levar para hospitais, para locais de estudo, enfim. Eles têm uma rotina a ser cumprida pontualmente em outro local. Então é importante que a gente
faça essa rotina certinho para que tudo se encadeie e saia da melhor forma. E o papel dessas pessoas lá dentro do grupo mediúnico? Nós vamos ter os médiuns e no livro Consolador, Emmanuel traz para a gente o papel desse médium de desprendimento, de acolhimento. Afinal de contas, é o médium que vai dar a abertura para que aqueles espíritos sejam socorridos. E o doutrinador, o esclarecedor ou o dirigente é aquele que vai utilizar da lógica e da razão para organizar todo aquele trabalho, que não significa que ele também não esteja numa reunião de amor. Afinal de contas, aquela reunião mediúnica é aquela reunião que o Cristo falava, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E este propósito do Cristo de auxílio, de doação, deve estar sempre presente. E o local, gente, não precisa de ter mesa branca, não precisa de flores, de cheiro, de nada. Por que a gente orienta ter uma mesa com as cadeiras? Para que fique mais confortável. O médium tem o suporte ali dos braços, realmente auxilia bastante. Para quem já participou aí, a mesa ajuda muito. Mas ela não precisa ter nenhum ornamento, nada especial, apenas a mesa, as cadeiras simples, um ambiente limpo fisicamente e energeticamente também. Lembrar de sempre ter bons pensamentos ali. É feita então uma abertura com a prece, uma leitura de algum livro edificante, um pequeno estudo. Esse estudo ele não deve ser muito longo e ele também não deve ser um estudo para se discutir algo, apenas para que seja feita uma abertura de um tema. Afinal, os espíritos que já estão ali para o socorro, e muitos deles já têm condições de ouvir inclusive aquele estudo e participar, para que quando eles forem ser recebidos pela psicofonia, pela incorporação, eles já tenham ouvido um pouco daquele estudo, já estejam mais maleáveis, mais sensíveis aos conselhos que o doutrinador vai passar ali para eles. Lembrando que há sim uma necessidade de recolhimento, que o ambiente seja um pouco mais escuro, mas não é obrigatório, a não ser nas sessões de materialização, porque a gente vai trabalhar com o ectoplasma e o ectoplasma tem uma sensibilidade grande à luz, mas aí são sessões específicas para este fim. E precisa ser no centro espírita? Como eu disse lá no início, numa emergência não, mas de forma geral sim. Como ele diz lá no livro Desobsessão, o hospital muitas vezes é necessário para aquele que está doente. Você não vai tratar uma pessoa com um caso mais grave ou moderado em casa, você vai levar para o hospital, porque ali tem mais recursos. No centro espírita tem aparelhagens, tem funcionários, mais especializados, e tudo isso faz diferença na hora do acolhimento desse espírito. Já tem médiuns treinados ali, tem toda uma situação, tem todo um arcabouço necessário, que em casa, claro, se alguém passa mal, a gente dá os primeiros socorros, também não vai deixar morrer, mas sim, depois que a gente tira daquele sufoco mais agudo, a gente leva para o hospital para que receba o atendimento adequado. E ele ainda fala que nós podemos pegar aí uns minutinhos finais, depois que acabou o trabalho, e falarmos um pouco da sessão, claro, com muito respeito, para que os médiuns, principalmente naqueles grupos de educação mediúnica, possam entender o que aconteceu com eles, o que aconteceu com aqueles espíritos, e que aquela reunião sirva como um aprendizado geral. Lembrando sempre, gente, da importância do sigilo. Médium, doutrinador, todo mundo deve ter o respeito. Você gostaria que contassem as coisas que aconteceram com você ou com o espírito obsessor seu lá fora? Pois é, eu não. Então, eu não abro a minha boca de nada que eu escuto dentro de sessão espírita. Para mim é que nem confessionário ou que nem as sessões de terapia que a gente faz na profissão. E se você gostou deste conteúdo, curte, comenta aqui se ficou com alguma dúvida, conta aí para mim se você já participou de alguma reunião mediúnica, como é que foi.
e compartilhe esse vídeo com quem vocês sabem que gosta do conteúdo de espiritismo, com quem está estudando a mediunidade. Tem bastante coisa na nossa playlist aqui incorporando e vai ter muito mais. E siga também lá na rede de vídeos curtos, @Sentindo Espiritismo, os conteúdos são diferentes. Um beijo para vocês.